Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Vamos ler. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Disse ele ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel e os faziam servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com toda sorte de trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso? Por que deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz os seus filhos antes que a parteira chegue a elas. Portanto Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém. Meus irmãos, em todas as situações de crise, Deus tem um homem que ele levanta para conduzir o seu povo. Este primeiro capítulo do livro de Êxodo, na verdade, é um pano de fundo que vai dar a introdução para a vida de Moisés, para o nascimento de Moisés, que foi um homem de Deus, que foi um homem usado por Deus. Mas antes de nós estudarmos propriamente a vida de Moisés, eu quero falar alguma coisa sobre a que situação o povo de Deus havia chegado para que Deus pudesse levantar este homem, levantar a Moisés para trazer libertação ao seu povo. O povo estava aqui no Egito já por volta de 400 anos, porque eles foram para lá. Jacó, que era o pai, na verdade, da nação de Israel, foi para o Egito porque havia fome na terra do Egito, e o seu filho José havia sido vendido como escravo para o povo do Egito. Estava lá no Egito e José se tornou uma das pessoas principais lá da terra. E Jacó, então, saindo da terra de Canaã, foi morar no Egito, saindo da terra que estava em fome, mas que era a terra da promessa de Deus. Na verdade, ele saiu da terra de Israel e foi morar lá no Egito e ficou ali. E a Bíblia diz que eles prosperaram muito, e o povo de Israel começou a crescer, e a nação começou a se fortalecer. E a Bíblia diz que em 400 anos havia mais judeus ali na terra do Egito do que os próprios egípcios. E eles cresceram e se multiplicaram e começaram a ficar poderosos. E então o rei do Egito começou a ficar com medo e a pensar: bom, não é bom que esse povo esteja crescendo tanto em nosso meio, porque eles podem amanhã se ajuntar com os nossos inimigos, e o inimigo vir e atacar a nossa terra, e então eles se ajuntarem com o nosso inimigo, e nós entrarmos em uma guerra, e eles guerrearem contra nós e fugirem da nossa terra. Então o faraó ordenou que começassem a afligir este povo, que era o povo de Deus. E a Bíblia diz aqui em alguns versículos, no versículo 11:
que puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem. E o povo de Deus começou a ser afligido e começou a ser escarnecido pela aflição do inimigo. E a Bíblia diz no versículo 13 que o faraó fez com que o povo de Deus servisse com dureza. Versículo 14 diz que as suas vidas ficaram amarguradas. E versículo 16 em diante chegou ao ponto de faraó dizer que quando nascesse um menino, aquele menino deveria morrer, e se fosse menina deveria viver. O povo de Israel começou a construir cidades para faraó, não as pirâmides. Tem gente que pensa que Israel ajudou a construir as pirâmides. Israel ajudou a construir cidades lá no Egito, cidades celeiros. Mas a Bíblia diz que quanto mais o povo de Deus era afligido, mais ele crescia, mais ele se multiplicava, mais crianças nasciam. Então o faraó falou: bom, nós temos que acabar com isto. Então, se nascer menino, vocês matem; se nascer menina, vocês deixem. E na verdade, isto é um tipo de tática que o diabo tenta usar também quando ele quer destruir um povo, meus amados. Povo de Deus, que somos nós, muitas vezes tem crescido, o povo de Deus tem se fortalecido, o povo de Deus muitas vezes tem aprendido a palavra, muitas vezes o povo de Deus tem aprendido as escrituras, está crescendo numericamente em todo o país. Então o inimigo, na figura aqui de faraó, quer afligir, e muitas vezes começa a tentar lançar aflições, amargura sobre a vida da igreja, sobre a vida de pessoas, a tentar oprimir cristãos, a tentar fechar as portas para os cristãos não prosperarem, e assim destruir o povo que o Senhor Deus escolheu. Muitas vezes começa a atacar as crianças, começa a atacar os filhos que nascem. Portanto, meu amado, você tem que cuidar bem da tua casa, porque senão o diabo vai enganar os teus filhos. Você tem que ensinar a palavra de Deus lá aos teus filhos, você tem que passar tempo com eles, você tem que à noite ler a palavra para ele, falar a palavra quando se levanta, falar a palavra quando você vai dormir, falar a palavra no caminho, falar a palavra no carro, encher a tua casa com as escrituras, meu amado, para que Satanás não engane os teus filhos, não engane e não destrua a tua família. A Bíblia diz que quando Faraó deu uma ordem às parteiras, às chefes das parteiras, dizendo: olha, se for filho vocês matem, mas se for filha vocês deixem viver. Olha bem, por que que isto estava acontecendo? Olha como o diabo quer atacar as duas partes. O diabo quer atacar os meninos e o diabo quer atacar as meninas também. Porque é evidente que os meninos tinham que ser mortos, porque os meninos eram cabeça. Sabe, meu querido, quando Satanás quer destruir o teu lar, geralmente a primeira pessoa que ele vai atacar é o homem, porque o homem é a cabeça do lar. Esposa, ore pelo teu marido, porque quando o diabo quer destruir a tua casa, a primeira pessoa que ele vai atacar é o marido, que é o cabeça. Ele vai tentar enganar o homem. Aqui você vê na Bíblia, o homem deveria morrer. Satanás tem esta estratégia para destruir o lar. Mata o homem, mata a criança. Aquela geração iria crescer e não haveria homens para a guerra, porque o homem era preparado para a guerra. O homem defende a sua casa, o homem defende a sua esposa, o homem defende o seu marido. A Bíblia diz: o homem é o sacerdote do lar. Então muitas vezes o diabo quer destruir o homem, quer destruir a geração, quer destruir o casamento através da vida do marido. Então a mulher tem que orar e jejuar: Senhor, guarda a vida do meu marido, guarda, Senhor, a vida do meu filho, porque se o teu filho for cheio do Espírito Santo, ele vai constituir um lar cheio do Espírito Santo. Se o teu filho crescer no temor de Deus, ele vai edificar uma casa no temor de Deus, meu amado e minha amada. Então semeie na vida dos teus filhos, na vida dos homens. Só dos homens? Não. Satanás tinha um plano para destruir as mulheres também. Qual era? Por que é que Faraó deixou as mulheres viverem? É evidente, porque Faraó queria que os egípcios tomassem aquelas meninas que iriam crescer e usassem aquelas meninas quando crescessem, ou como esposas, ou como concubinas, ou como instrumentos de prostituição.
Os homens matam, as mulheres crescem, mas as mulheres vão ser as nossas esposas, as mulheres vão nos servir, as mulheres vão ser prostitutas lá no Egito. Você sabe que até hoje no Egito um homem pode casar com 4 mulheres? Era esta a intenção de Faraó. A intenção de Faraó era perverter, era destruir a Israel, destruindo os seus filhos, destruindo as suas crianças, destruindo os seus meninos e destruindo as suas meninas. Meu amado, e Satanás não desviou a sua tática. Satanás quer amargurar a tua vida, Satanás quer oprimir a tua vida, Satanás quer colocar feitores para colocar cargas sobre os teus ombros, para colocar cargas em tua casa, para destruir os teus filhos pequenos. E marido e esposa, cabe a vocês protegê-los, ensinar-lhes a palavra, ensinar-lhes a temer ao Senhor, para que no futuro eles sejam uma bênção nas mãos do Senhor, e não sejam destruídos e enganados pelo adversário. Não pense, não, eu só levo para a igreja, é suficiente. Não é suficiente, meu querido. Não é a minha responsabilidade como pastor cuidar dos teus filhos. A responsabilidade de cuidar dos teus filhos é tua e não minha. A mim cabe ensinar a palavra de Deus, mas você é o pai, você é a mãe. É tua responsabilidade, pai, exaltar ao Senhor lá na tua casa. É tua responsabilidade, mãe, exaltar ao Senhor lá na tua casa. É tua responsabilidade proteger os teus filhos. É tua responsabilidade dizer aos teus filhos o que eles não devem e o que eles devem assistir na televisão. Porque Satanás tem usado a televisão para destruir a vida das crianças, para matar os nossos meninos. Satanás tem usado a televisão e tem usado as novelas para matar a pureza, para matar a integridade, para matar o coração, a sensibilidade dos nossos filhos. Tem usado desenhos imorais, tem usado desenhos de brigas e de guerras, tem usado novelas imorais, e aquilo vai caindo no coração daquelas crianças, e Faraó vai destruindo a vida dos nossos filhos, e nós temos que zelar por eles, e nós temos que cuidar das nossas crianças, para que as nossas crianças cresçam temendo ao Senhor, amando a Deus, amando a Bíblia, amando as Escrituras, meu amado, e não serem destruídas. Isto é um assunto muito sério. Eles estavam sendo afligidos lá no Egito, mas eles tinham uma promessa da palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 15, Deus havia dito para Abraão, 400 anos antes desta opressão e desta servidão que Israel estava vivendo. Em Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14, Deus disse assim a Abraão: então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Deus sabia que eles iriam ser afligidos, Deus sabia que eles iriam ser oprimidos, Deus sabia que Faraó iria oprimir ao povo de Deus. E Deus já falou para Abraão: olha, por 400 anos eles vão passar por lutas, mas um dia eu vou libertá-los, eu vou julgar aquela nação que está oprimindo a vida do meu povo, eu vou julgar, eu vou fazer com que eles saiam com muitos bens, eu vou fazer com que eles tenham vitória. Meu amado, na verdade, esta é uma palavra para nós. Quando nós estávamos sendo afligidos lá fora pelo diabo, um dia Deus também olhou, e Deus enviou o seu Filho Jesus lá na cruz, destruiu o imperador que estava governando as nossas vidas, e fez com que a liberdade chegasse até nós, e hoje nós podemos sair da escravidão e carregarmos muitos bens conosco, e vivermos em vitória, que é o que Deus tem para a sua igreja, para a minha vida e para a tua vida também. Amém, meus amados? Semana passada eu estava pregando e eu li um versículo em Jó 42:2 que diz que Deus diz assim: Jó estava passando uma situação difícil, Jó havia perdido a sua família, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu os seus amigos, ficaram lá abismados com a sua situação, a casa dele caiu literalmente, ele ficou cheio de doenças, Satanás colocou doenças no seu corpo, ele ficava com um pedaço de caco se coçando, aquela enfermidade que estava sobre ele, e os seus amigos, quando o viram, não o reconheceram e choraram prostrados no chão por 7 dias ao ver o estado daquele homem. Mas Jó muitas vezes reclamou de Deus, muitas vezes ele falou para Deus: Deus, não é justo esta situação que eu estou passando. Mas no fim desse período todo, quando ele olhou para o Senhor, ele reconheceu que o Senhor era o rei de toda a terra. Então a cura veio para ele, Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. E a Bíblia diz lá em Jó 42:2, Jó diz assim:
assim: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei, ele falou. Eu sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esta é uma verdade que nós temos que guardar em nosso coração, meu amado. O que Deus tem para mim é o melhor. O que Deus tem para você é o melhor. Você pode passar num período da tua vida, um momento de lutas, mas a Bíblia diz que Deus pode todas as coisas. E na verdade nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Os planos dele são verdadeiros. O inimigo não pode impedir os planos que Deus tem para a minha vida e que Deus tem para a tua vida também. Os tempos difíceis não apagam as promessas de Deus. Olha, pastor, o país está vivendo uma crise terrível, mas eu quero dizer para você que os tempos difíceis não apagam as promessas de Deus. Não apagam as promessas de bênção, não apagam as promessas de prosperidade, não apagam as promessas de libertação, não apagam as promessas de cura. Os tempos difíceis não apagam o poder que há na palavra. Quando eu uso a palavra em toda circunstância da minha vida, quando eu uso a palavra como uma espada do Espírito para obter vitória na guerra, os tempos difíceis não podem jamais apagar as palavras de Deus, porque tudo pode passar nesta terra, mas esta palavra jamais vai passar, porque ela é verdadeira e ela se cumpre, e Deus vela e honra para que a sua palavra se cumpra. Então, meu amado, esteja certo de que as dificuldades, elas são passageiras, as provações são passageiras, os tempos difíceis são passageiros, porque o Senhor na verdade está conosco, e as suas promessas jamais vão falhar sobre as nossas vidas, meus queridos. Não podem apagar as promessas de Deus. Muitas vezes nós não consultamos a Deus, nós não tememos a Deus em nosso coração, e nós vamos tomando decisão precipitadamente, e sofremos bastante depois as consequências. Isto não era culpa de Deus, isto na verdade foi culpa nossa, mas a Bíblia diz que ainda assim o Senhor estava olhando para eles, o Senhor estava vendo a aflição, e Deus vê e Deus enxerga a aflição, Deus enxerga o que está no teu coração, Deus sabe quais são as tuas intenções, Deus sabe o que você pensa em fazer da tua vida, Deus sabe quais são os teus planos para amanhã, Deus sabe os lugares que você anda, Deus sabe os olhares, onde você coloca os teus olhos, Deus sabe tudo sobre você, conhece o teu endereço, conhece o teu esposo, conhece a tua esposa, conhece os teus filhos, conhece a tua casa. Não há nada que passa despercebido aos olhos do Senhor, não há nada que é encoberto aos olhos de Deus. Deus sabe o dia que você nasceu, e Deus sabe o dia que você vai morrer também, Deus sabe o dia que você vai partir desta terra também, Deus sabe todas as coisas. E a Bíblia diz aqui que Deus estava de fato vendo a aflição que o povo de Deus estava passando. Deus enxerga todas as coisas. Isto eu falei para os irmãos, é maravilhoso, porque eu sei que a bênção do Senhor está sobre nós. Maravilhoso que eu sei que Deus enxerga para proteger, Deus não enxerga para castigar, Deus enxerga para cuidar da gente. Não é verdade, irmãos? Isto é uma bênção para as nossas vidas. Hebreus 4,13 diz assim: não há criatura alguma encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo Deus enxerga, tudo Deus vê, tudo Deus vê. Já que Deus sabe tudo, meu amado, 3 coisas você pode fazer. Já que todos os tempos difíceis não apagam a promessa de Deus, e já que o sofrimento não escapa aos olhos de Deus, então você pode fazer 3 coisas. A primeira delas, o cristão pode descansar seguro nas mãos do Senhor. Lance fora a ansiedade da tua vida, lance fora a dúvida do teu coração, lance fora a preocupação, a insônia, que muitas vezes o cristão não dorme direito de noite, porque está preocupado com o trabalho, preocupado com tantas coisas, preocupado com o que ele tem que fazer no dia seguinte, preocupado com compromissos que ele tem e que ele precisa cumprir. Mas quando você sabe que Deus está olhando todas as coisas, você pode descansar tranquilo, entregar nas mãos do Senhor, entregar as tuas ansiedades, as tuas preocupações, as tuas lutas, as tuas tristezas, as tuas amarguras, os teus pensamentos nas mãos de Deus, porque Deus está cuidando de todas as coisas por nós, por mim e por você. Segunda coisa que você pode fazer, pode confiar em Deus completamente, porque Deus tem o controle. E eu vou descansar, mas descansar não é para sair daqui e ficar lá já pensando: ai meu Deus, o que eu faço agora? Descansa.
Saiba que Deus cuida. E a terceira coisa, você pode confiar que Deus tem o melhor para você. Você crê nisso, meu amado? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus de todo o coração? Então a Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Satanás vai tentar lançar maldições, mas Deus vai transformar as maldições em bênçãos. Satanás vai tentar lançar destruição, mas Deus vai fazer daquilo um milagre tremendo, que você vai aprender a louvar o seu nome, em ver a grandeza de Deus, em proteger a tua vida, em cuidar da tua vida, meu amado. Isto acrescenta fé ao teu coração. Você sabe que Deus tem o melhor em tudo, nas mínimas coisas. Pois bem, eu quero fazer umas perguntas para vocês, para nós terminarmos. Primeira delas: quais são as dificuldades na minha vida hoje? Há alguma coisa na tua vida que te aflige? Há alguma coisa na tua vida que tira um pouco a tua paz? Há alguma coisa em tua vida que te incomoda? Alguma coisa lá em tua casa que você vê que o inimigo está tentando agir para destruir? Você está percebendo que talvez o teu filho está ligando a televisão e assistindo alguns programas que está sendo uma semente do diabo no coração dele para matá-lo no futuro? Há alguma coisa que você vê que está afligindo você? A segunda coisa: você tem sido maltratado por alguém? Você acha que alguém não está tratando você como deveria? Você acha que o marido não está tratando você como deveria? Você gostaria de ser mais amada? Você gostaria de ser melhor cuidada? Você gostaria que ele te desse mais atenção? Você se sente maltratada? Ou o marido se sente maltratado por alguém? Ou lá pelo chefe na empresa? Ou alguém lá na empresa que tem ciúmes de você e que te persegue? Ou alguém lá na empresa que, se puder puxar o teu tapete, vai puxar o teu tapete? Ou alguém lá na empresa que quer que você diminua? Alguém lá na empresa que quer um salário melhor que o teu? Será que estas coisas acontecem em nossas vidas hoje, meus amados? Acontece. Terceira coisa é: quais provas você está passando? Você acha que você está passando alguma prova em tua vida no momento? E quarta pergunta, que é a pergunta mais importante de todas elas: onde Deus está em tudo isto? Onde Deus está em tudo isto? Você sabe que Deus conhece, você sabe que Deus está vendo, você sabe que Deus está cuidando, você entregou completamente, diga completamente, tudo nas mãos de Deus. Muitas vezes nós queremos servir a Deus, eu e você, e nós falamos: bom, eu quero servir a Deus. Quantos de vocês querem ganhar almas? Todos querem. Então a gente de segunda a domingo corre para ganhar almas. Mas esta não é a prioridade de Deus. Deus não salvou a mim para mim ganhar almas. Deus salvou a mim para ter comunhão comigo, para ser meu amigo, para conversar comigo. Aí quando Deus quer conversar comigo, eu estou longe, estou correndo. Deus, dá um tempo aí, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho que fazer a obra crescer, eu tenho que ganhar almas, eu tenho que fazer isso e aquilo. E Deus me salvou apenas para que eu tenha comunhão com Ele. Então muitas vezes a visão que a gente tem de Deus é uma visão distante, que Deus está lá em cima, Ele nem sabe nada de computação, né? Senhor, eu trabalho com computador. O Senhor acho que não entende disso aqui. Deus entende de todas as coisas, Ele enxerga todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele sabe a situação que nós estamos, Ele sabe os erros que nós cometemos, Ele sabe as intenções mais profundas lá do meu coração e do teu coração, meu amado. Onde está Deus em minha vida hoje? Como é que Deus está olhando para a minha vida hoje? Será que Deus está olhando para mim e vendo aflição, e vendo amargura, e vendo abandono, e vendo tristeza, e vendo miséria, e vendo morte lá dentro da minha casa? Deus está enxergando alguma coisa, e Ele está enxergando, querendo fazer alguma coisa, mas Ele vai fazer alguma coisa em tua vida quando você fizer uma coisa que Ele diz aqui na palavra. O que é que Israel fez para Deus agir? Capítulo 2, versículo 23: depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela, por causa da aflição, Israel clamou. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. O seu clamor subiu a Deus.
Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Capítulo 3, versículo 7, então disse o Senhor: de fato eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-lo. Amém, meus amados? Deus, Ele está vendo. O que é que está faltando para nós fecharmos o círculo da bênção de Deus? Está faltando clamarmos. Aprenda a clamar a Deus, a pedir ao Senhor. Tenha um coração limpo diante de Deus. Meu amado, eu vou falar para você, o segredo é você andar em integridade. Se você andar em integridade, o Senhor vai proteger a tua vida. Alguém vai chegar lá, um vendedor vai tentar enrolar você e passar para você uma mercadoria estragada. O Senhor não vai permitir aquilo, porque Ele vê todas as coisas e você é precioso aos olhos dEle. Você é importante para Ele. Ele vê que toda a tua confiança está nas mãos dEle. Ele vê que tudo que você faz depende dEle, é para Ele. Ele vê lá do céu as tuas intenções. Senhor, olha, a única coisa que eu quero fazer na minha vida, Deus, é agradar ao Senhor, é honrar ao Senhor, é servir ao Senhor. Eu quero ser um marido cristão, eu quero ser um pai cristão, eu quero honrar ao Senhor com a minha vida, eu quero ter comunhão com o Senhor, que é a coisa mais importante que você pode querer nesta terra, e Deus vai cuidar do resto. Aparentemente você não está vendo nada, não importa, você não anda pelo que você vê, você anda pelo que você crê, você anda pela fé, não pela vista, mas pela fé. Então continue crendo, continue buscando a Deus, continue jejuando, pela esposa incrédula, pelo marido incrédulo, pelo filho incrédulo, pela situação difícil, pelo trabalho que não aparece. Continue prostrado no teu quarto. A resposta do Senhor está aí. Amém, meus amados?